Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos. Eu sou o Henrique Roberto, professor de inglês de vocês, disponível agora nas melhores lojas de todo o Brasil. E bora lá, vídeo de hoje. Bora tentar fazer rápido aí, senão ele vai ficar com 45 minutos. Primeira coisa das atividades da semana passada e retrasada também. Tinha muita coisa legal, né? Cadê onde é que eu tô? Tem muita coisa legal. Primeira essa imagem aqui que eu fiz pra vocês aqui, que eu descobri o Paint 3D, ficou muito bom essa imagem aqui. Apreciem aí por 5 segundos. Beleza, mas eu tenho aí 112 respostas nela, mais 200 no outro formulário que era a resposta de vocês, né? Respondendo os comentários. E eu tenho que responder tudo isso porque tem muita coisa legal. Vocês responderam umas coisas muito legais. Então, de parabéns. Uma coisa legal que eu percebi é que eu sempre coloco essas questões assim, essas opções assim, nada a ver, né? Eu perguntei, você sente que encontrou como o professor na sala de aula o seu lugar no mundo? Encontrou o que te faz feliz? E tem várias opções, né? Às vezes eu coloco assim, essa questão nada a ver. Tinha aqui o não sei. Eu coloquei o não sei aqui. E de 112 respostas, só 2 alunos responderam esse não sei aí. Então, de 112 alunos aí que responderam, só 2 estavam com preguiça. Vocês estão de parabéns. Tem muita coisa legal aqui. Eu não respondi tudo aquilo, mas eu li algumas aqui. E tem muita resposta legal aqui. Vocês são demais. No outro vídeo aqui era respondendo vocês. E olha só, caraca, de 200 respostas aqui, 70 aqui, mais sei lá, 80% de vocês aqui se animaram de fazer o Meet. Eu tenho que fazer o Meet, né? Eu tô devendo esse Meet pra vocês. Vou fazer sim, assim que acabar. Tem que passar nota, corrigir negócio, fazer diário, tem umas paradas, os professores estão todos subindo pelas paredes. E sobre gravar vídeos e áudios, né? Pra gravar áudios, primeiro que eu perguntei nas atividades, né? Cara, acho que 90% de vocês disseram aqui que vão gravar, né? Que gravariam áudio também. 7,5%, 15% de vocês falaram que gravava até vídeo, então vou pedir aí no futuro. A questão de música, né? Vocês colocaram um monte de música aqui. Eu ouvi, na verdade, não todas, que as mais novas eu não olhei, né? Mas sei lá, 150 das sugestões de músicas eu ouvi mesmo. Tem muita coisa legal. Se eu não me engano, o que mais repetiu foi a música do Maluco no Pedaço e a música das Branquelas, né? Que já tava lá. E o Maluco no Pedaço repetiu. E o Maluco no Pedaço era uma boa. Pra perguntar aí no formulário de vocês, se vocês topam aí no próximo sábado, próxima aula temática, a gente aprender a música do Maluco no Pedaço. Parece que é difícil, mas é bem fácil, na verdade. E ela é toda uma história, né? Então ela faz um sentido e tal, fica bem legal de aprender, hein? Vou perguntar lá pra vocês. E no mais, bora lá, conteúdo de hoje. E beleza, bora lá. Dica de hoje. Revisão dessa base aqui, do... É quase o nosso verbo to be, né? Base de afirmativa, negativa e interrogativa. Vocês estão vendo aqui que tem 3 partes. Essa primeira aqui é o que? Vocês vão olhando aqui, isso daqui é um do, então do é presente. Presente do inglês. E essa segunda aqui tem um did. Nono ano tem que saber, 8º ano vai ver isso daí ainda. Quem souber já está adiantado, porque isso daqui é o passado. E will, vocês dois viram, 8º ano tá vindo agora. E 9º ano viu na última matéria, das semanas passadas. Will é o futuro no inglês, irei. É um futuro meio incerto, um futuro meio geralzão. Então, bora lá. Por que eu coloquei isso daqui? Eu coloquei do you like dogs? Esse daqui é a questão básica, né? Do you like dogs? Do you like pizza? Do you like music? Do you like YouTube? E por aí vai. E aí tem a resposta, né? I like dogs. No, I do not like dogs. Eu não gosto e eu gosto. E aqui tem a parte básica, né? Afirmativa, eu falo I like. A negativa, do not. Aqui que fica o pulo, né? Que tem o auxiliar mais o not. Lembra aí. Se eu fosse falar o pé da letra, no português eu falo eu não gosto, não é? A gente fala simplesmente eu não gosto. Mas no inglês não. A gente tem o I do not. Não é só I not like. Se eu fosse fazer o pé da letra na tradução, muita gente erra isso daqui, hein? Não, presta atenção e tem que levar a sério a língua para aprender. Mas eu vou falar aqui, né? O eu é o I, o not é como se fosse o não, e o like é o gostar, né? E nesse caso a gente conjuga para ficar eu não gosto.
Mas no inglês a gente não fala assim, I not like. Se eu falo I not like é como se eu falasse eu não gostar de cachorro, igual tipo um índio falando. Não, a gente tem que falar no inglês, eles usam os auxiliares, né? Auxiliar pra quê? Por que a gente chama de auxiliar? Porque ele auxilia, dá o sentido da frase. Do, ele significa fazer. Então, quando tem um do ali na frase, você já sabe que é fazer alguma coisa. Então é uma ação e é no presente. Então tem esses auxiliares no inglês para dizer o sentido da frase. Então se tem um do ali, ele quer dizer que é presente e é fazer alguma coisa. Fazer o quê? Nesse caso, gostar de cachorros. Faz sentido até aí, né? Revisão, vocês sabem disso daí, né? Eu só tô falando uma coisa que vocês já sabem. E vocês também já sabem aqui que em pergunta, né? Em pergunta esse auxiliar vem pro começo. Porque no inglês, quando você vê o auxiliar no começo, antes do sujeito, do you like dogs, você já sabe que é uma pergunta, né? Então ele auxilia também a dizer se é afirmativa, se é negativa ou se é pergunta. Por isso que ele auxilia o negócio. Então, mesma coisa aqui na negativa, que no nono tá aprendendo. A gente tem o did you aqui, did no começo dizendo que é pergunta. E did not, para dizer que é negativa. I did not. Fácil, tranquilo. Vamos aqui sublinhar. E o will, que o nono ano já viu aqui, né, como auxílio modal, né, para dizer que é o futuro irá fazer alguma coisa. Se eu tenho will aqui no futuro, will you, eu tô perguntando se você irá fazer alguma coisa. Sacou? Então percebe, no presente, do you é se você faz alguma coisa. Do you like dogs? Do you watch TV? Do you study English? Do you live in Brazil? Você faz alguma coisa, você mora no Brasil, você estuda inglês e por aí vai. Se eu tenho did you, eu tô perguntando se você fez alguma coisa. O did não é do passado, auxiliar do passado. Ele é literalmente o passado de do. O passado de do é did. Então, se eu pergunto did you, eu tô perguntando se você fez alguma coisa. Did you like dogs? Did you watch Batman? Did you watch Avengers? Você assistiu Avengers? Você assistiu Batman? Você fez isso? Você estudou aquilo? Então, se tem um did ali, você já sabe que é pergunta. Toda pergunta no passado simples vai ter o did ali. No começo, antes do sujeito. Faço tranquilo, mesma coisa aqui na negativa, né? Eu falo will not. Eu falo irei e eu boto a negativa para dizer que eu tô negando, né? Eu falo I will not. A negativa vem depois. Mesma coisa, né? Will not, did not, do not. A única dica que é interessante para vocês é o que é o seguinte. Vocês estão vendo que eu falo aqui will you e will not. E aqui eu falo I will. Aqui eu coloco auxiliar, né? Aqui ele aparece. Mas nas outras não aparece. Aqui não tem auxiliar na afirmativa, né? Olha aí, não tem I like dogs e I like dogs. Não tem auxiliar nenhum. Mas aqui, nessa daqui tem. Por quê? Bora lá. Presta atenção. Aqui quando eu falo I will like dogs, esse é o futuro aqui, a gente usa o auxiliar, né? Ele tá dizendo que é o futuro. Aqui quando eu falo I like dogs, na verdade é como se tivesse sim o auxiliar. Só que ele tá bem aqui, ó. Nono ano aí, parte importante. Em nono ano, vocês lembram aí que os regulares, verbos regulares em inglês, a gente adiciona o ed. Então, se o verbo é play, a gente coloca o ed, ele fica no passado. Play é jogar, tocar, brincar. Eu vou falar played no passado. I played, eu joguei, toquei e brinquei. Então, like it, tá no passado, né? Porque tem o ed. E o auxiliar tá aí, porque o auxiliar não é o did. O som de did termina com ed. Então fica like it, played. É como se eu juntasse o auxiliar junto com o verbo. E é por isso que ele fica com ed. É claro, o did é com i, mas a gente escreve com ed por causa dos sons no inglês. E ficaria muito estranho, estragaria as palavras. Tem muito isso do inglês que houve uma época que eles juntaram, né? Tinha o inglês britânico, tinha o inglês australiano, e depois eles vieram pros Estados Unidos e aí colonizaram. E tinham várias pronúncias, várias escritas no inglês. Eles tiveram que meio que padronizando aos poucos. É uma história, muita coisa assim, fizeram aquele negócio de soletrando, nasceu dessa parada deles tentarem padronizar para ficar só em inglês correto. E muitas das palavras, muitas das regras vêm de facilitar na hora de você falar, para você conseguir falar de uma forma mais fácil, e facilitar também na parte de escrever para não ficar uma palavra estranha.
Então, pois é, em inglês tem dessas loucuras aí. Então, esse liked, esse ed, é como se fosse o did junto com o verbo. Então, o did mais o verbo, a gente bota um ed. Então, liked é o auxiliar aí na palavra. E aqui quando eu falo I like, a gente não usa porque 90% das vezes a gente tá falando assim no presente. Eu faço, eu gosto, eu faço alguma coisa, a gente tá falando como se fosse a forma padrão é falar no presente. Então a gente não usa nenhum auxiliar, né, pra mudar a frase. Já que o padrão é esse, então não vou mudar. E tem outra coisa também. Eu posso separar esse liked aqui. Eu posso separar o auxiliar dele e quando eu falo I like, na verdade é como se tivesse assim um auxiliar bem aqui, né? Se a frase está no presente, o auxiliar dela é o do. E aqui eu não uso, porque igual eu falei, né? O padrão tá no presente. Então não precisa de auxiliar. Mas o auxiliar tá ali, a gente pode separar. Então, bora lá. Quando eu falo I like dogs, eu posso falar também, e tá certo, e às vezes vocês respondem assim, por instinto, né? Vocês podem falar I do like dogs. Também tá certo, eu posso pegar o auxiliar e botar ali. Igual eu falo I do not like dogs. Da mesma forma que eu falo I do not like dogs, eu posso falar I do like dogs. E da mesma forma que eu falo I like dogs, eu posso separar aí esse auxiliar. E fica como I did, não é igual tá aqui eu falo I did not. Eu posso falar I did like dogs. Aí tem uma coisa, né? A regra vocês têm que saber aí do nono ano, hein? Sem errar. Se já tem o did, o verbo fica normal. Então não vai ficar like, vai ficar like. Não vai ficar liked, vai ficar like. Então, I did like dogs. Essa frase aí também tá certa, tá no passado. É a mesma coisa de falar I liked, é a mesma coisa de falar I did like. A única diferença, na verdade, é que quando eu falo I did like, eu tô dando uma ênfase. Tô falando eu gosto mesmo de cachorro, gostei mesmo de cachorro. Quando eu falo I do like dogs, eu falo eu gosto mesmo de cachorro, eu gosto de verdade. Sabe quando a pessoa duvida, aí você fala não, eu gosto mesmo. Então, fica aí a estrutura pra vocês. Interrogativas, que vai ser o auxiliar mais a pessoa. Negativas, que vai ser o auxiliar mais o not. E as afirmativas, né? Que algumas vocês vão ver aí que a gente usa, né? Auxiliar. Mas, por exemplo, no presente não usa. No passado a gente usa junto com o verbo. Então, atenção lá aos exemplos, às explicações aí pra vocês não errarem. Não é a mesma coisa que português, hein? Presta atenção. E bora lá pra próxima parte. Então, próxima parte é só uma curiosidade mesmo. No inglês, a frase, essa daqui primeira, Will Smith Smith, ela faz sentido e ela é uma frase certa no inglês. E a resposta, yes, Will Smith, é outra frase que faz sentido também. E vocês podem saber por quê, né? Dá pra saber já com o que vocês sabem, só com o que eu já ensinei, vocês já devem saber isso daqui. Primeira frase. Vocês estão vendo que é uma pergunta, né? Porque tem essa interrogação e tem esse will aqui no começo. O que é will? É tipo, é o futuro, né? Irá. Alguém irá fazer alguma coisa. Quem irá fazer uma coisa? Quando é pergunta, logo depois desse auxiliar vai vir o sujeito. Então o sujeito é quem? Will Smith. É tudo isso daqui. Então, eu tô falando, né? Will Smith. O que vem depois do sujeito? Vem o verbo. Então eu tô perguntando, Will Smith? Eu tô perguntando se Will Smith irá fazer isso daqui. Smith é o serviço de ferreiro, né? Forjar alguma coisa, forjar um portão, forjar uma espada, forjar um escudo. Quem joga RPG aí, quem joga Skyrim deve saber, né? E na hora de responder, vocês também devem saber. Quando eu responder na afirmativa, eu vou fazer o quê, né? É afirmativa porque tem yes, claro. E primeira coisa, eu tenho aqui o sujeito. Então esse Will Smith aqui é o sujeito. Esse will aqui é o auxiliar, né? Pra dizer que é futuro. Esse Smith aqui é o verbo. Então, Will Smith. Will Smith irá forjar alguma coisa. Beleza, era só isso mesmo. Eu queria compartilhar isso daí. É isso aí. Bora pra próxima parte mesmo. E nonos anos, bora lá. Atividade da semana passada, retrasada? Não sei, tô confuso já. Correção. Vocês aprenderam aí sobre, de novo, os verbos regulares, que são... É uma revisão aqui, né? Igual eu falei, verbo regular. A gente vai usar esse ed, que igual eu falei, é como se fosse o did junto com o verbo, né? A gente coloca aqui os dois juntos e vira... A gente coloca um ed no verbo. Então, play é jogar, tocar, brincar. E played é a forma do passado.
observação, né? Às vezes vocês ficam perdidos quando eu coloco isso daqui, né? Presente, passado e significado. Quando eu boto assim presente, essas são as formas normais, a forma base do presente. Por exemplo, aqui drink é a forma do presente. A forma do passado é drink. E a tradução, o significado geral é beber. Então, se drink é o presente, ele é beber. E se drink é o passado, ele não é beber, né? Ele é bebi, bebemos, bebeis, bebestes, bebido. É a forma do passado dela, né? Então aqui o significado sempre vai estar a forma padrão, a forma no presente, beleza? Mas vocês entendam esse passado aqui como se fosse o verbo no passado, claro, o significado dele no passado. Mas para não ficar uma lista gigante, um monte de palavras aqui, a gente coloca só a tradução com a tradução normal. Beleza, semana passada, bora lá dar uma corrigida. Primeira parte aqui era de vocabulário, então tem aqui, né, hunt, help, hit. Então tava lá, he, alguma coisa, hands up. Ele, vocês viram aqui que cadê? Viram aqui que em cima que a palavra tinha lá em cima, que put é a palavra colocar, e no passado ela não muda. Então put no passado é colocar, ele colocou as mãos para cima. Tava ali que todas as frases vão estar no passado. Então, the monkey, alguma coisa, the dog. Quais são as opções? Olha aí, helped, que é ajudar no passado. Não é essa daqui com 2P, é essa daqui, helped. O cachorro, aliás, um macaco ajudou o cachorro. Questão helped. Próxima questão, the dude, alguma coisa, mascote. O que tem aqui? O cara acertou o mascote, né? Então, vocês viram lá que hit é acertar. No passado, ele também é hit. Essas duas aqui nem existem. Essa daqui que acerta, hit. E o cara não amou o mascote, não. Ele deu uma porrada no mascote. Ele acertou o mascote. Vocês sabem aí, né? As três, claro. Aqui tem o vocabulário que vocês usaram. E como é que se diz? Eu escrevi duas canções. Quem olhou aqui, estava aqui. Write é escrever, o passado é wrote. Então, eu escrevi duas canções. I wrote duas canções. I wrote two songs. Você esqueceu o dinheiro. Resposta certa, you forgot. Passado de esquecer é forgot. Forget é o presente. Então, resposta certa, you forgot the money. Você esqueceu o dinheiro. Ela não desenhou bem. Isso daqui é na negativa, né? Se é na negativa, a gente vai usar o did. E se tá usando o did, o verbo é normal. Resposta certa, she did not draw well. Ele viu um fantasma. O verbo ver no inglês é see. E como tá interrogativa, né? Tem o did aqui. Se tem o did, ele já tá no passado. Então, a resposta certa é did he see a ghost? Lembra aí que essa primeira aqui vai estar errada porque tem o did e tem o saw. Os dois estão no passado, então tá errado. Como é que você vai colocar os dois no passado? Fica tipo subir pra cima e descer pra baixo, lembra? Resposta certa, did he see a ghost? Foca aí, um dia eu vou colocar uma questão dessa valendo 100 pontos. Se tiver os dois aqui no passado, tá errado. Porque o did que manda, e se o did tá no passado, o verbo fica normal, o verbo não muda. Beleza? O verbo vai ficar nessa forma aqui do presente normal, ou forma se. Faz tranquilo e... O formulário de vocês era isso, bora lá pro formulário de hoje. Formulário de hoje de vocês. Let's go. Study time, concentration e focus. Olha a cara do Colvin, dessa vez ele tá feliz. O formulário de vocês era bem simples, bem direto. Metade dele aqui é sobre essa parte das expressões, né, dos auxiliares. Eu pergunto para vocês qual auxiliar que significa passado, qual que significa presente e qual que significa futuro. Marquei as questões certas, não vou falar que é do presente, é do, hein? Já dei a resposta de uma. Então, viram aqui de novo, né? Tem mais uma revisão aqui para vocês lembrarem dos verbos regulares que a gente bota o ED. Nesse formulário aqui, essa segunda parte que eu tô perguntando sobre os filmes. Coloquei aqui 3 exemplos de filme aí que eu... Aliás, 6 filmes aí que eu gosto muito, os meus preferidos. E eu pergunto se é afirmativa, negativa e interrogativa. Qual das frases está em qual forma. Então isso aí vocês têm que saber de qual é salteado. Questão mega importante. Depois vem essa próxima parte que a gente vai estudar agora. Connectors in English. Essa parte aqui é importante pra caramba. Agora aqui a gente vai usar esses conectores, né, pra conectar duas frases, pra gente começar, em vez de falar só
frases soltas, né? Eu gosto disso. Eu estudo não sei onde. Eu trabalho ali. Eu gosto de fazer isso. Aí você vai começar a conectar as coisas. Por exemplo, I will play games, then I will study. Tipo, eu irei jogar jogos e depois eu irei estudar. Às vezes vocês usam isso, né, nas questões de escrever, mas agora eu vou obrigar vocês a usar. Outro exemplo, I like dogs because dogs are angels. Tipo, eu gosto de cachorros porque cachorros são anjos. Terceiro exemplo, I love animals, but I don't like cats. Eu adoro animais, mas eu não gosto de gatos. Essas três palavras aí em vermelho são os conectores. A gente tem aqui I will play games, que é a primeira frase, um conector, e I will study, a segunda frase. Tá vendo que todas elas têm duas partes, né? A gente usa para conectar realmente duas informações, duas frases, duas expressões. A gente vai conectar duas frases em geral. Então, elas também podem ter vários significados, né? Eu posso falar, eu farei isso depois, irei fazer outra coisa. Eu gosto disso porque alguma coisa. E eu amo alguma coisa, eu adoro alguma coisa, mas eu não gosto de outra coisa. Então pode ser uma ideia de adição, como é que é? Perdi, contraste, negação e por aí vai. Aqui tem explicadinho, né? Por exemplo, I will play games, then I will study. Frase 1, frase 2 e o conector no meio. Tem algumas perguntas sobre isso daqui. Quem errar essa pergunta a gente vai reprovar automaticamente ali junto com a outra. Se errar as duas questões aí do outro formulário, a gente vai reprovar 2 anos de vocês. Mas bora lá. Vocabulário importante. Conectores podem ter vários significados. Primeiro deles, addition, que eu esqueci de traduzir, mas é adição. Mas 2 exemplos, and e also. And, lembra aí, esse daqui é o e, tipo eu e você, batata e ketchup. Esse daqui é o E, não confundir com E. Às vezes vocês não botam o acento, botam lá no tradutor e sai tudo errado na resposta lá. Vocês podem usar o tradutor e vocês devem, mas tem que saber escrever certo em português para sair a resposta certa em inglês lá também, né? Então atenção nisso daí. Tipo, adição, né? Eu gosto disso e eu gosto daquilo também. Eu faço isso e também faço isso. 2 conectores de adição. De tempo, eu posso falar when, while e then. Quando, enquanto e depois. 3 exemplos. Então, eu posso falar eu estudava quando eu morava não sei aonde. Eu estou conectando 2 informações. Eu estudo enquanto ouço música. 2 informações. Eu estudo, depois eu durmo. 2 informações, sacou? Contraste. But. Essa daqui é muito importante. Curiosidade, but é a mesma pronúncia de bunda, que é com 2 T's, mas com um T só é mais. É o conector de contraste. Tipo, igual eu falei, né? I like dogs, but I don't like cats. Eu gosto de cachorros, mas eu não gosto de gatos. However é a mesma coisa de but, só que é mais chique. Quando eu falo however é um mas, só que é tipo, é igual eu falo em português, né? Tem o mas tem o porém, contudo, entretanto, que é a mesma coisa, só que um é mais chique que o outro. Razão. A gente tem o because, vocês conhecem bastante, vocês usam muito, vocês já devem ter ouvido em muita música. Because é o nosso porquê para respostas. Eu coloquei aqui na dica porque tem o why, que é para perguntas. Então no português tem 4 porquês, né? No inglês tem esses 2, que é o because para respostas e o why, que é para perguntas. Então eu posso falar, né? Eu moro no Brasil porque eu nasci aqui. I live in Brazil because I was born here. Então eu vou usar o because para conectar. Due to, essa é outra expressão chique que a gente usa, mas é por conta de. É quase um porquê, né? Por causa de. Due to também serve para dar uma razão de alguma coisa. Eu gosto de inglês por conta de alguma coisa. E o resultado? Tem o so, que a gente usa muito, so. Eu estudei muito, então eu passei. I studied a lot, so I passed. Então eu vou usar esse so, a gente usa muito esse so. E therefore, essa palavra é muito bonita. De novo, therefore, fala aí comigo. Therefore, que é a mesma coisa de so, só que é muito mais chique, ó. Therefore, muito mais chique do que dizer so.
Beleza, então respondam aí as questões, qual o significado, qual conector significa enquanto, mas, então, acertem todas essas daí, quem errar, não dá pra errar isso daqui, velho, quem errar tá com preguiça, mano. Beleza, depois, questão importante pra vocês, nonos anos, vocês vão fazer aqui uma frase com conector usando o passado, e oitavos anos, vocês vão fazer uma frase com conector usando o futuro. Então, prestem atenção aí, né? Até a frase aqui, o exemplo aqui do oitavo ano. I will study, but I will not study history. Eu irei estudar, mas eu não irei estudar história. Isso aqui é um mas, né? Esse but de contraste, são duas ideias assim opostas, então a gente dá esse contraste com um but, mas você pode usar qualquer um dos auxiliares, né? Mesma coisa para os nonos anos, né? Os exemplos de vocês são diferentes porque vocês estão usando aqui o passado. Por exemplo, I liked the book, but I did not like the movie. Eu gostei do livro, mas eu não gostei do filme. E vocês podem usar qualquer uma, vocês poderiam até, tipo, eu gostei do filme e gostei do livro. Tem o I aí, que é um conector de adição. Então forme frases aí, é livre, quanto mais criativo melhor, forma qualquer coisa aí. Às vezes vocês colocam algumas frases aí que vocês acham que tá tudo errado, que não sei o que, mas tá muito legal, tá tudo certo. No mais, é isso aí. Depois eu vou querer fazer perguntei pra vocês aí, pra vocês colocarem perguntas que eu deveria fazer pra vocês. Coloquem sugestões. E é isso aí. Agora o formulário é do Rock. E bye bye students, see you until next class. Caraca, ficou 30 minutos, não ficou o vídeo? Eu falei rápido demais, turma, meu Deus. Pra quem assistiu até o final aí, coloca lá em sugestão. Eu assisti até o final, que ganha mais 15 pontos. É nóis, see you students, bye.